Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre eleições americanas, tá? Por isso hoje nem troquei, continuo com a camiseta do Capitão América, porque ele é o herói americano, não é? Então nós vamos falar sobre essas eleições americanas, Donald Trump, vamos falar também um pouco sobre a nossa política externa, né? Também com os Estados Unidos e o que repercutiu nessa última semana aqui no Brasil. E no final nós vamos falar sobre aquela atitude ridícula da nossa jogadora de vôlei gritando fora Bolsonaro. Tá joia? Bom, pessoal, hoje eu trouxe alguns assuntos que, confesso para vocês, são até um tanto quanto complexos, porque nós estamos falando não só do Brasil, né, mas da política externa e principalmente das eleições americanas. Isso são coisas que mexem bastante, né? Então nós temos muitas nuances lá nos Estados Unidos, assim como aqui, né? A questão entre direita e esquerda, entre, no caso deles, democratas e republicanos, é muito acirrada, né? E também na Suprema Corte deles isso é um assunto muito delicado. Nessa semana, né, na verdade, sexta-feira passada, morreu a juíza progressista Ruth Bader Ginsburg. É essa aqui que vocês podem ver. Tá? Ela tinha 87 anos e faleceu. E o que isso traz de possibilidade nos Estados Unidos às vésperas da eleição presidencial americana? Bom, como eu disse, lá a Suprema Corte deles também é um calcanhar de Aquiles, né, para os conservadores, para os republicanos. E isso tinha um fiel da balança muito desigual, pendendo sempre para o lado dos democratas, né? E com a morte dessa juíza, que era, né, no caso, progressista, socialista, comunista, chame como chamar, né? O nome é bonito, progressista, mas está sempre à esquerda, né? Então surgiu uma oportunidade do presidente Donald Trump colocar agora sim mais uma pessoa democrata dentro dessa Suprema Corte, que no final das contas sempre acaba cuidando da judicialização de coisas da política, né? Inclusive com a possibilidade agora do republicano de novo, Donald Trump, ganhar as eleições, já existe um burburinho de que os democratas não vão aceitar facilmente a decisão das urnas e vão judicializar. E nisso, lá é um pouco diferente, muito pouco diferente a questão da Suprema Corte, porque lá, ao invés de serem 11 ministros, como são aqui no Brasil, são 9 juízes, né, da Suprema Corte, e o fiel da balança realmente, como eu disse, estava pendendo sempre mais para o lado dos democratas. Lá, quando você nomeia um juiz para a Suprema Corte, esse cargo é vitalício. Tá? Então, com isso, lógico que Donald Trump já veio falando que poderia sim nomear um novo juiz ou uma nova juíza, que no caso é o que ele pretende. Tá? O que está nas mãos dele é nomear uma mulher, tá? Uma mulher republicana. Os democratas já saíram doidos da vida, né? Joe Biden, que é o concorrente, né, à cadeira presidencial dos democratas, já veio falando que era um absurdo, era uma demonstração de totalitarismo e autoritarismo do presidente fazer essa nomeação. E que deveria ser feito somente pós-eleição. Qual o ponto dele? É que o que eles querem é lógico. Se for o caso de judicializar qualquer questão, eles querem que tenha o fiel da balança para o lado deles, né, na Suprema Corte. E, óbvio, vamos supor que Joe Biden venha a ganhar as eleições. Ele gostaria muito de ele, sim, ou né, poder indicar esse novo integrante da Suprema Corte. Só que o nosso Donald Trump, né, do lado bom da força, não é bobo, não é besta, e já saiu falando que
ele vai aguardar que todo o cerimonial, que todos os eventos, né, para que seja velada essa juíza e tudo mais, passem em respeito, né, porque nós precisamos respeitar o falecimento dessa mulher, e aí, após isso, ele deve sim indicar o nome para a sucessão. Que, de novo, eu digo que ele está optando por uma mulher extremamente republicana. Hoje, quem está mais cotada é uma juíza federal chamada Amy Coney Barrett. Tá? Essa aqui, para vocês terem uma ideia. E ela é uma juíza de 48 anos. O que Trump quer fazer com isso? Quer levar mais gente republicana para dentro da corte e por mais tempo. Porque como o cargo é vitalício e ela só tem 48 anos, ela tem muito tempo para ficar dentro da corte, né? Então é a grande oportunidade de trazer o fiel da balança para o lado da direita na Suprema Corte americana. E óbvio, gente, os democratas não vão deixar isso passar em branco, eles vão espernear. Aliás, né, a esquerda mundial está esperneando de todas as formas possíveis, porque eles estão perdendo poder, eles estão perdendo penetração, eles estão perdendo o espaço que eles tinham conquistado. Por que eles estão perdendo espaço? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Né? O que está acontecendo? Por que nós hoje temos a consciência de que a esquerda é minoria no mundo, mas que eles nos levaram a achar que eles é que dominavam toda a discussão e a narrativa? Porque eles aprenderam há muitos anos a nos colocar nas cordas, a falar que nós somos intolerantes, a falar que quem é conservador, quem é de direita, não tem moral, né? Porque eles falam que eles são os únicos detentores da moral exclusiva do mundo, porque eles defendem as minorias, né? Porque eles são os defensores dos negros, os defensores das mulheres, os defensores dos homossexuais, dos transexuais, do seja lá o que for. Eles criaram toda essa narrativa para falar que quem fosse contra isso era do mal, quem fosse contra isso não merecia ser nem cogitado como uma pessoa do bem. Enfim, e aí eles realmente fizeram todo mundo acontecer. Eu caí nesse engodo por muitos anos. Eu achei que o politicamente correto, apesar de não aceitar, inclusive no meu círculo mais fechado de amigos, mas você ficava com aquela coisa do politicamente correto na cabeça, achando que isso era realmente como as coisas deveriam ser, né? Mas nós acordamos, isso é o que a esquerda não consegue entender. A direita, os conservadores, quem tem os valores de família, né, nuclear, acordou e viu que não é bem assim, que nós podemos sim trazer as nossas opiniões e por mais que nós não, assim, alguém possa não gostar, né, de ter que conviver com um homossexual, ele pode não gostar. O que ele não pode fazer é desrespeitar esse homossexual, agredir esse homossexual. Estou dando o homossexual como exemplo, mas podemos levar isso para negros, podemos levar para pardos, podemos levar para qualquer coisa que seja. Todo mundo tem o direito de não gostar, né? Assim como alguém, por exemplo, gosta de macarrão e outro não gosta. A única coisa que nós pode fazer é desrespeitar ou até mesmo maltratar ou, enfim, infringir qualquer sofrimento a essa pessoa pela condição que ela é, seja, de novo, negro, branco, amarelo ou qualquer coisa que valha. Tá bom? Então, essa é a grande oportunidade. Donald Trump não vai deixar isso de lado, vai utilizar. A grande dúvida, e aí isso é até um teste para ele sobre como está o poder dele de negociação, é como o Senado americano vai receber isso. Porque o que rola um pouquinho aí por trás disso tudo é que alguns senadores, mesmo republicanos, acham que não seria o momento adequado a se fazer isso. Eu já tenho a minha convicção, acho que se deve utilizar essa oportunidade, sim. Né? Então que o Donald Trump faça essa escolha, uma escolha super acertada. Espero que ele coloque a melhor pessoa do mundo nessa posição para que eles possam ter mais força lá, também nos Estados Unidos. Porque a nossa briga, gente, a briga entre direita e esquerda, né, entre
conservadores e progressistas, comunistas e qualqueristas que você queira colocar, não é exclusiva brasileira, não é exclusiva da América Latina, é mundial, tá? Em se falando de política americana, né, e política externa americana, nós vamos falar agora sobre a visita do Mike Pompeo, o secretário de Estado americano, ao Brasil e a Roraima, né, onde ele foi visitar lá a operação, como que é? Operação Acolhida, né, que recebe, por exemplo, os venezuelanos que fogem do regime do Maduro. Enfim, o que acontece com isso, gente? A extrema mídia e até os nossos políticos, né, o que eu estou chamando até de esquerdofrênicos, eles não cansam, né, de tentar olhar e achar pelo em ovo para passar mais vergonha, né? Então, com isso, tudo começou com a mídia brasileira publicando que o secretário de Estado, Mike Pompeo, teria dito que, em uma coletiva lá em Roraima, que tirariam Maduro do governo, né? Mas, gente, o que efetivamente ocorreu, sendo muito sincero, lendo tudo o que falaram, foram falar com o tradutor que foi contratado pela Embaixada Americana para atuar nisso, eu acho que foi um ato falho do próprio tradutor, tá? Porque ele disse que ele pode ter errado na tradução. Porque o que o Mike Pompeo realmente disse foi assim, a tradução mais correta, tá, do que ele havia dito. Nossa vontade é consistente, nosso trabalho será incansável e chegaremos ao lugar certo. O que o tradutor colocou é que o trabalho seria retirar o Maduro de lá, né? Enfim, como eu disse, eu acho que foi sim um ato falho do tradutor, porque ele não deve gostar do Nicolás Maduro, como todo bom conservador, todo bom direitista, não gosta do Nicolás Maduro, de que ele vem fazendo. Na verdade, ali é ridículo, chega quase às raias de um genocídio, né? E aí ele colocou essas palavras. Óbvio que agora ele pediu desculpas, falaram para ele se ele lembrava o que ele tinha falado, ele virou e falou assim, gente, não dá para lembrar, a gente traduz na hora, é muito rápido, você traduz, esquece o que traduziu e vai para a próxima, né? Então, gente, é um grande absurdo, tá? E óbvio, né, que o Mike Pompeo não foi também super polido. Ele virou e fez duras críticas ao Nicolás Maduro, sim, nessa passagem que teve por Roraima, né, chamando inclusive o Nicolás Maduro de traficante, que ele falou que o governo americano conhece os crimes de Nicolás Maduro, né, que ele vem cometendo até contra a própria população venezuelana, e do crime, que esse crime afeta diretamente aos Estados Unidos, porque eles dizem que ele é um traficante de drogas para os Estados Unidos. Então isso afeta diretamente a sociedade americana, porque leva esses ilícitos, né, esses materiais psicotrópicos para dentro da fronteira americana. Então é um absurdo, né? Então vamos ver o que vem disso daí. Mas os nossos políticos, os nossos senadores, né, como eu chamei eles de esquerdofrênicos, no meio dessa polêmica toda, o que eles fizeram foi, agora nós estamos tendo uma sabatina de 32 novos embaixadores, e os senadores, por causa disso, ficaram melindrados. Como pode um político americano vir aqui no Brasil e tratar a nossa democracia assim? Enfim, eles chegaram a falar até que essa visita do Mike Pompeo era uma afronta à soberania nacional e à autonomia da diplomacia do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, alguns ex-chanceleres, né, chegaram a fazer uma carta dizendo que a política externa do Brasil era de obrigação manter o bom relacionamento entre os vizinhos. Ou seja, gente, se o cara do lado de lá está cometendo atrocidades, nós abaixamos a cabeça, fazemos vista grossa, ninguém está vendo porcaria nenhuma, em prol da boa vizinhança. É isso mesmo. A gente coloca o rabo no meio das pernas e não olha para o nosso vizinho, do nosso irmão. Se nós somos cristãos, nós vamos pensar sempre assim. Por mais que não seja do nosso país, são irmãos, são seres humanos
que estão sendo maltratados, que estão tendo sua vida ceifada por uma ditadura como a venezuelana, e simplesmente fazemos vista grossa? Enfim, com tudo isso, com essa cãibra em orifício, que eu não vou falar onde é, que os nossos senadores tiveram, para poder ratificar essa sabatina dos nossos 32 embaixadores, eles ficaram putinhos e aí chamaram o nosso chanceler, o nosso ministro Ernesto Araújo, para prestar explicações sobre a visita do secretário americano em Roraima. Tá? Então agora, quinta-feira, às 10 horas da manhã, quinta-feira, dia 24, às 10 horas da manhã, Ernesto Araújo estará lá no Senado prestando explicações. E olha, o Ernesto Araújo tentou até lançar uma nota, tá, dizendo que o povo brasileiro, vou colocar desculpa aqui, aspas, né, para ele, o povo brasileiro tem apego pela democracia, fecha aspas, e que o regime de Maduro, né, isso trocando em miúdos, que o regime de Maduro ele trabalha, aspas de novo para ele, permanentemente para solapar a democracia em toda a América do Sul, fecha aspas. O que é uma grande verdade, né? Quem hoje quer comandar, ou na verdade uma das cabeças do comunismo na América do Sul é o Nicolás Maduro. Outra, nós estamos falando agora da Argentina, mas que está em maus lençóis, né, em função de tudo que fizeram de errado no controle, na tentativa do controle da pandemia por lá. O mercado está quebrando, assim, a Argentina, que já não estava bem das pernas, está muito pior agora. Enfim, isso não deixa de ser verdade, né? Que realmente o Nicolás Maduro faz de tudo que ele pode para instituir o comunismo na América do Sul. E aí, com isso, nós temos que ser amiguinhos dele? Sinto muito. Assim, é pedir demais para qualquer pessoa que tenha sanidade mental e apreço pela vida das pessoas. Enfim, isso sempre vai gerar pano para manga, porque o que mais está acontecendo é a grita da esquerda mundial. Como eles estão perdendo espaço, como eu já disse antes, eles estão querendo aparecer de todas as formas. Então eles vão brigar, eles vão gritar, eles vão espernear, porque realmente estão perdendo espaço e com isso eles acham que vão conseguir se manter na narrativa, na discussão. Só que eles não percebem que nós estamos mais atentos, nós estamos mais observadores, nós estamos com mais informação, que é isso, essa é a grande diferença. A nossa grande luta é a luta pela informação. Nós temos que ter informações consistentes. E quando temos isso na mão, é o que mais tem acontecido hoje, não por vias da grande mídia, e sim por outras vias, como essa aqui que nós temos, as pessoas conseguem abrir um pouco mais seus olhos e pensar diferente e falar, eu não estou sozinho nessa luta. Tá joia? E por fim, gente, vamos falar dessa atitude ridícula que essa jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, né, que é patrocinada pelo Banco do Brasil, fez ao receber a medalha de bronze, né, no circuito no circuito brasileiro de vôlei de praia, né, em Saquarema, numa transmissão ao vivo pela Sport TV. Só podia ser, né, pela Sport TV, que faz parte do Grupo Globo, né, que ela me pega o microfone da mão da companheira de time para gritar, não posso ficar calado, alguma coisa assim, fora Bolsonaro. Isso lá é momento de se fazer alguma coisa assim. E ainda mais, uma atleta que é patrocinada, ou seja, recebe dinheiro do nosso governo, que não teve em momento algum verba cortada, né, que está lá jogando e recebendo. Isso é momento de fazer alguma coisa assim? Minha filha, vai para suas redes sociais. Se você tem alguma importância, provavelmente você tem muitos seguidores, né? Então vá na sua rede social e faça o que você quiser. Grita Lula livre, grita, sei lá, eu amo Cuba. Vai gritar qualquer coisa por lá. Não venha agora no momento de recebimento de medalha pelo nosso dinheiro, né? Que você só joga em função do nosso dinheiro. O meu imposto, o imposto de todo mundo que está assistindo aqui, paga o seu salário, né? Paga a sua subsistência. Então faça-me o favor, vá ser socialista na casa da sua mãe,
Vai gritar lá, porque sua mãe deve ter feito isso, né? Deve ter te tratado sempre dentro de uma bolha, para você não saber o que existe no mundo. Enfim, e é isso, gente. A semana começou bem, muito trabalho, muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo. E como eu sempre digo, quem já é inscrito, muito obrigado, dá o seu joinha, dá o seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, também ativa o sininho, compartilhem sempre e também comentem tudo que vocês quiserem aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, gente, fiquem com Deus e até a próxima.